Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe celebra a memória do 8 de julho de 1820 e homenageia os 200 anos da emancipação política de Sergipe. Vamos celebrar? Vamos celebrar. A palavra é forte no significado. Significa louvar, significa promover, significa exaltar. Então, do passado, retoma os fatos acontecidos, promovendo um encontro entre as gerações. A emancipação política de Sergipe, ela está em destaque com essa celebração, que vem lá do 8 de julho de 1820, passa por 1920 com o lançamento do álbum de Sergipe e se renova. Se renova sob o olhar crítico do conhecimento histórico, agora em 2020. Degladiado de conflitos, denúncias, perseguições, interesses em jogo, tudo isso aconteceu na emancipação política. E o povo? O povo descobrindo sua identidade, mas, sobretudo, a luta pelo sentimento de ser livre das amarras da capitania da Bahia. E para quê? Para construir sua própria história, que vem da Carta Régia de Dom João VI até a Carta Imperial de Dom Pedro, que se fez primeiro, fincando o pé no Brasil e rompendo laços e dando um grito de fé no país que acabava de nascer. Saindo no meio dessa confusão, uma província pequenina teve a coragem de sonhar em ser dona do seu próprio nariz. Hoje estamos aqui celebrando a memória e louvando os fatos acontecidos. Mais que isso, enchemos nossos corações de orgulho pelos 200 anos da nossa emancipação política. Estamos no ano de 1820, na Sala do Paço Imperial da cidade do Rio de Janeiro, onde Dom João VI escreve uma carta para o Conde da Palma, capitão-general e governador da província maior da Bahia. Como nos diz a professora Tetes, no seu livro Sergipe Provincial, a carta, convindo muito bem ao bom regime desse reino e à prosperidade a que me proponho elevá-lo, que a capitania de Sergipe del Rei tenha um governo independente do da capitania da Bahia. Ei por bem isentá-la da sujeição em que até agora tem estado do governo da Bahia, declarando independente totalmente, para que os governadores dela governem na forma praticada nas demais capitanias independentes, comunicando-se diretamente com as secretarias de Estado competentes e podendo conceder sesmarias na forma das minhas reais ordens. Tomás Antônio de Vila Nova, Portugal, do meu conselho, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino, o tem assim entendido e faça executar as participações convenientes às demais estações. Palácio do Rio de Janeiro, em 8 de julho de 1820. Assinado o rei. Por isso, estamos hoje, 200 anos depois, celebrando a data que libertou a província de Sergipe do jugo da Bahia. E para abrirmos a cerimônia, vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Ouvir a noite e as majestades
igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em terceiro, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil que some desde o raio vive, amor e de esperança a terra desce, sem teu famoso céu risonho e líquido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belas forte parte do colosso, que o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és grande, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse espelho, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais carrega, teus risonhos lindos não sem mais cores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida aconteceu mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, voltar para o que ostentas estrelado, e diga o verde ouro desta fama, mas no futuro e glória no passado, mas se ergues da justiça causa a morte, terás cumprido teu não foge a luta, eternamente agora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és grande, pátria amada, Brasil. A emancipação trouxe grande desenvolvimento às 7 vilas de Sergipe. As vilas cresceram. Santo Antônio das Almas de Itabaiana, Nossa Senhora da Piedade do Lagarto, Santa Luzia do Itaí, Santa Amaro das Brotas, Giru, Propriá, Vila Nova do São Francisco e ainda as povoações. E quem eram elas? Estância, Japaratuba, Pacatuba, São Pedro, Laranjeiras, todas se desenvolveram muito. Houve uma prosperidade geral. O açúcar escorria das tinas nos engenhos. O gado se desenvolveu nos pastos. Na terra brotava a mandioca. Os vales férteis do Massapê faziam nascer os canaviais. E os rios levam umidade à terra. O Piauí, o Vaza-Barris, o Poxim, o Cotiguíba, o Sergipe, o Ganhamoroba, o Siri e o rio Japaratuba. A província crescendo. Por isso que a data merece, como dizia a época, uma palavra de muito saudar. E a palavra de muito saudar será dita pela oradora oficial do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, professora Terezinha Alves de Oliveira. Quero cumprimentar a professora Aglaé Fontes, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, aos caros confrades da diretoria e aos sócios do Instituto, a todos, senhores e senhoras. Gostaríamos de estar na festa do bicentenário, mas esse momento exige que todas as energias estejam concentradas
no combate à pandemia que atinge a tantas famílias de sergipanos com as quais nós nos solidarizamos. A data do bicentenário merece, porém, uma lembrança, uma evocação, no sentido de se entender o seu significado. Porque julho é o mês de celebrar a pátria sergipana, mês de estabelecer sintonia com aquilo que já foi chamado de a mais bela página da nossa vida social e política. A tradição do Instituto Histórico há pelo menos 100 anos assim a considerou. E nós continuamos aqui, 100 anos depois, reunidos virtualmente, mas podemos retomar o lema adotado pela revista do Instituto Histórico no primeiro centenário. Ubique patriae memor. Em toda parte, lembremos da pátria. O que nos reúne é a memória. Evocamos o 8 de julho de 1820 e assim nos colocamos diante das narrativas da história de Sergipe que trazem ao presente aquele longínquo acontecimento. De um lado, podemos nos apropriar de uma história que nos diz respeito. De outro, podemos questionar a narrativa centrada nos dilemas das elites. Mas essa evocação do processo da nossa independência é necessária. 200 anos depois, é claro que vivemos novos desafios, mas a experiência da história sempre pode iluminar a nossa compreensão do presente. Lembremos que já se tinham passado 16 anos da data do documento da emancipação, quando os sergipanos, pela primeira vez, comemoraram a sua independência. Isto prova que o processo foi difícil e que os efeitos da conquista demoraram a ser percebidos como uma vitória. Frei José de Santa Cecília, o autor da música do hino sergipano, foi o único orador que aceitou falar naquele momento. E, mesmo assim, sofreu risco de vida, porque foi lembrar as divisões dos chefes políticos diante da possibilidade da separação de Sergipe da Bahia. Na homilia do Te Deum, que é o ato de ação de graças a Deus pela conquista, ele lembrou, o Frei José lembrou, que a independência não dependia apenas das elites, mas dependia de todos os sergipanos para se consolidar. Eu vou ler aqui um trechinho do discurso dele, que foi salvo pela própria revista do Instituto Histórico. Abre aspas, sois independentes, sois livres, mas não deixeis cair das mãos o prisma da vossa imortal glória, que então se quebrará. Amai-vos mutuamente, uni-vos, sergipanos, firmai vosso caráter na base da união, essa rainha das virtudes. Fecha aspas. Então, esse apelo à união para consolidar a independência fala muito daquele momento, 16 anos depois, que ainda era um momento difícil. A festa aconteceu no dia 24 de outubro de 1836, nas ruas e nas igrejas de São Cristóvão. A cidade de Sergipe, como era chamada, exerceu o seu papel, aquele papel que o professor Silvério Fontes percebeu quando disse que a autonomia que levou Sergipe à separação da Bahia teve como centro São Cristóvão, que preservou o governo, o território unidos em torno dela. Então, foi realmente a cidade de São Cristóvão quem fez a primeira comemoração da nossa emancipação política. E nessa festa apareceram os primeiros símbolos de Sergipe. O cacique Sergi, o índio que resistiu à conquista portuguesa, e o nosso hino sergipano, que foi cantado repetidamente. Dali em diante, todo o Sergipe fez festas da emancipação no 24 de outubro. E a presença das manifestações populares na festa conquistou o público
para essa comemoração. Os nossos historiadores que abordaram a emancipação nem sempre explicaram essa divergência de datas. Felisbelo Freire mesmo, que estuda a emancipação e os insucessos do nosso primeiro governante, o Carlos César Bulamarque, não elucida essa questão. A professora Tétis Nunes, que também revisitou Felisbelo e estudou a emancipação, terminou concluindo que o 24 de outubro teria sido a data em que a notícia chegou a São Cristóvão. O fato é que o Instituto Histórico, no centenário da emancipação, quis preservar o 8 de julho e assim prosseguiu nos anos seguintes. Por que o Instituto fez isso? Os intelectuais do Instituto Histórico estavam cientes da máxima da história metódica, a história científica do século XIX. A história faz-se com documentos. Os documentos da nossa emancipação foram assinados em 8 de julho de 1820. Então, as solenidades do Instituto, mesmo no centenário, aconteceram no dia 8 de julho. O governo de Sergipe não concordou com isso. Quis manter a tradição popular e fez a festa em outubro. O sodalício esteve presente nas duas festas, fez a sua sessão solene e esteve presente e contribuiu com a festa política, podemos dizer. O Instituto deu uma contribuição muito grande ao centenário, porque é uma instituição que tinha sido criada 8 anos antes do centenário, inteiramente voltada para construir os símbolos da sergipanidade, para estudar a nossa história, a nossa geografia. E então ele ofereceu propostas para a festa. Essas propostas foram quase todas aceitas. Entre elas estavam na programação uma feira industrial de Sergipe, que na realização se transformou numa feira de produtos sergipanos. Também foi proposto que fosse erguida uma estátua a Tobias Barreto como símbolo da genialidade sergipana, o símbolo máximo dos sergipanos, como trabalhou o Instituto Histórico. Por outro lado, também foi sugerido que se editasse um álbum ilustrado de Sergipe, que resultou no álbum de Sergipe, que o Instituto reimprimiu no ano passado, e que fosse editada, em edição especial, a revista do Instituto Histórico, dedicada à emancipação política. Assim foi feito. A exposição de produtos sergipanos abriu as festividades no dia 23 de outubro de 1920, para comemorar o centenário da emancipação política de Sergipe. Naquele dia houve também exibição de filmes em 2 praças de Aracaju e apresentação de bandas de música. No dia 24, que era o grande dia da festa, tudo começou com a alvorada, às 5 da manhã. Em seguida, houve Te Deum na Catedral, parada militar na Praça Fausto Cardoso, banquete e baile de gala no Palácio do Governo e a inauguração da estátua de Tobias Barreto na praça que hoje tem o seu nome, que constituiu o ponto alto das celebrações. Naquele dia, a revista do Instituto Histórico, alusiva ao centenário, foi distribuída aos presentes à festa. Os dias seguintes concentraram a programação mais política. No dia 25, porque foi uma semana de festas, houve um passeio ao Horto de Ibura e um baile popular no Cine Teatro Rio Branco. No dia 26, foi batida a pedra fundamental do que seria o primeiro teatro de Aracaju, o Teatro São Cristóvão, que infelizmente não foi construído. Mas nesse dia também houve batalha de confete na Praça Fausto Cardoso, ou seja, um carnaval do centenário, e recepção de gala num clube, o Clube dos Diários.
A festa foi encerrada no dia 27 de outubro, com a disputa da Taça do Centenário no Rio Sergipe, disputa de regatas, e o encerramento da exposição de produtos como chá da 5, e, no final da noite, uma soirée chique na sede de um clube chamado Recreio Clube. A festa foi grandiosa, teve convidados de fora, mas foram exatamente as propostas do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe que fizeram os registros para a posteridade. Embora tenha sido descida do pináculo simbólico da inteligência sergipana, a estátua de Tobias Barreto continua na praça. A revista testemunha uma imagem de Sergipe construída pelos intelectuais do Instituto, com vultos históricos, documentos históricos, aspectos do progresso e da trajetória de Sergipe, tal como haviam os intelectuais do Instituto. O álbum de Sergipe, naquele período em que a fotografia estava no auge, ofereceu também uma imagem, no traço de Clodomir Silva, uma imagem que Sergipe queria divulgar, uma imagem de ordem, de progresso, de beleza. Sergipe queria divulgar ao Brasil e talvez ao mundo. Os intelectuais do Instituto, assim, estavam cientes de que o campo da história é principalmente político. Daí que a emancipação política assume um lugar central. Pela emancipação, a capitania de Sergipe se tornou apta a comunicar-se diretamente com os órgãos do poder real, a gerir o seu território e a construir a sua própria tradição histórica. Diante disso, os membros do sodalício, que atuavam nas primeiras décadas da República, sentiram a necessidade de sublinhar, de enaltecer a data histórica do 8 de julho. Por que isso? Estávamos nas primeiras décadas da República. E nesse cenário republicano, no cenário da Federação Republicana, a independência de Sergipe foi continuamente posta à prova. O liberalismo político vigente à época resultou na hegemonia dos grandes estados. Na área econômica, estados periféricos, como Sergipe, fora dos polos prioritários da economia de exportação, atirados às práticas do laissez-faire, enfrentaram uma situação de rivalidade regional que minava suas finanças, empobrecia ainda mais a sua população, jogada na incerteza daqueles primeiros tempos de dívida crescente e de medidas voltadas à formação do mercado de trabalho livre. Sergipe, cujo principal foco de exportação era o açúcar, entrou na vida republicana com o passivo de uma crise avassaladora. Basta ver-se os dados da exportação e o colapso portuário que praticamente isolou a capital e impediu o escoamento dos produtos. Por outro lado, o tamanho do território, quando comparado aos demais estados, e o ínfimo contingente eleitoral, constituído com os que escapavam, na sua pequena população, ao analfabetismo, que era quase geral, enfraqueciam a situação do Estado e o tornavam muito vulnerável. Pressionados pela escassez de capitais e tentando a criação de um banco de fomento para salvar a sua economia, os proprietários sergipanos apelaram para a representação federal. Em 1901, o deputado Fausto Cardoso apresentou à Câmara Federal um projeto que autorizava o governo a conceder garantia de juros para a instalação de um banco de fomento agrícola de Sergipe. A discussão desse projeto levantou a questão das relações entre a União e os estados. E um deputado chegou a afirmar que se Sergipe não conseguia se manter com os próprios recursos, deveria voltar à situação de território. Somente a veemente defesa de Fausto Cardoso conseguiu a aprovação na Câmara, mas a proposta não passou no Senado. Poucos anos depois,
o deputado Fausto Cardoso perderia a vida na desastrada intervenção federal que pôs fim à revolta de 1906. O artigo 6º da Constituição Republicana de 1891 nunca tinha sido posto em prática, mas Sergipe foi exatamente o alvo de aplicação desse artigo. Uma tropa federal invadiu Aracaju e matou Fausto Cardoso, que era, naquela época, um dos sergipanos mais queridos. O Estado mergulhou na humilhação, na tragédia e na desunião. Finalmente, já bem próximo ao centenário da emancipação, a interminável questão de limites com a Bahia conheceu seu auge. Desde o Império, Sergipe tentara recompor o território que perdeu para a Bahia na fase da anexação. Em 1891, Felisbelo Freire, na Câmara Federal, demonstrou os direitos históricos de Sergipe e clamou contra a injustiça de ter sido Sergipe transformado no menor estado da federação. Não foi acolhida a proposta do nosso historiador. Ao contrário, os estudiosos baianos que a examinaram não só a consideraram uma inaceitável invasão no território baiano, como sugeriram que Sergipe se unisse a Alagoas e formasse um único estado com Alagoas, com a denominação de Baixo São Francisco e a escolha de uma capital nas margens do Rio São Francisco. A chamada questão de limites resultou numa contenda jurídica e provocou notáveis estudos, inclusive de membros do Instituto Histórico, e publicados bem às vésperas do centenário. Diz Ibaré Dantas que nas comemorações do centenário, o presidente Pereira Lobo tentou uma solução amistosa com um convidado. O presidente, que na época se chamava de presidente da Bahia, JJ Seabra. Combinou com ele a escolha de um árbitro para resolver a questão. No clima da festa, tudo parecia acertado. Mas na hora da arbitragem, como diz Ibaré, a Bahia recuou e tudo voltou ao ponto zero. Compreende-se assim o conjunto de circunstâncias que levou o Instituto Histórico a reforçar a necessidade de comemorar o 8 de julho, exaltando figuras representativas daquele momento histórico. Dom João VI, que assinou o decreto e a Carta Régia, teve retratos distribuídos na solenidade do centenário. O Instituto constituiu um panteão com os nomes dos que atuaram na independência, destacando os, aspas, pulsos másculos e a virilidade daquelas figuras. Outros tempos, eram outros valores, que baniam completamente a possibilidade de haver mulheres ou pessoas de outras categorias que não fossem os membros do clero ou da classe dos proprietários neste panteão. No bicentenário, podemos então revisitar a história e formular, talvez, novas perguntas. O trabalho da historiadora Edna Matos Antônio aborda a emancipação no quadro do governo Dom João VI e da cultura política que conformava aquele período. Permite uma visão mais ampla do processo e dos encadeamentos políticos, culturais e econômicos do Sergipe independente na construção do Estado Nacional Brasileiro. Cada vez nos apercebemos mais da riqueza e da complexidade daquele momento e das histórias possíveis sobre ele. Datas como a que agora celebramos têm o condão de reabrir o diálogo com a história. Ele aviva a esperança de podermos construir uma sociedade mais igual e melhor, em que todos os sergipanos possam compartilhar da alegria pela liberdade e pela independência. Muito obrigada. É preciso cantar como os poetas a história de Sergipe, assim como fez José Jorge de Siqueira. José Jorge nasceu em Laranjeiras em 1º de fevereiro de 1845,
filho de José Jorge de Siqueira e de Dona Maria de Siqueira. Após seus estudos iniciais, matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife, juntamente com Tobias Barreto e Castro Alves, concluindo o curso em 1868. Estudou música em Laranjeiras e tocava rabeca. Além da poesia, também compôs valsas, modinhas e hinos. E sempre que se fala da Escola Condoreira do Recife, o nome de José Jorge de Siqueira é citado. Ele faleceu em Itabaiana aos 4 de janeiro de 1870. O poeta José Jorge é de uma importância muito grande, tanto que Jacques da Silva Lima, no seu estudo sobre a literatura sergipana, colocou entre os pesquisados. Então, em 1864, ele escreveu um poema louvatório a Sergipe. Não vamos dizer todo o poema, mas escolhemos 2 versos muito significativos, que é o seguinte: Sergipe, eis a flor da montanha desabrochada no denso espinhaio, eis a garça que sempre se banha na corrente do claro cristal. Sergipe, meu céu de primores, Sergipe, meu berço de flores, que em teu seio gentil me embalaste, porque os dias da infância são belos, porque os doces primeiros anelos entre os prismas do sol misturaste. E para encerrar, ele coloca no último verso um cantar muito importante a Sergipe e lhe diz enfaticamente: não despertes, esquiva donzela, não despertes, que a nuvem truveja, não desfolhe a linda capela, que a fragrância das rosas moreja. Sergipe, meu céu de primores, Sergipe, meu berço de flores, dentre as sombras do meu coração, ouve o cântico triste e saudoso, que se eleva com o sol majestoso, doutra plaga ao primeiro clarão. E como palestrante da celebração do 8 de julho, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, convidou o professor Vanderlei de Oliveira Menezes, que abordará o tema Carlos Bulamarque e a emancipação política de Sergipe. O professor Vanderlei é natural de Itabaiana, Sergipe. Possui licenciatura plena, bacharelado e mestrado em História pela Universidade Federal de Sergipe e pós-graduação em Ensino de História pela Faculdade São Luís. É professor da Rede Pública Estadual de Ensino, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e da Associação Nacional de História. É autor de diversos artigos que abordam temas ligados ao passado colonial da capital de Sergipe del Rei. É uma grande alegria para todos nós sergipanos estarmos comemorando o bicentenário da independência de Sergipe. Somos uma geração privilegiada, uma geração que pôde estar viva nos 200 anos de independência de Sergipe. E eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a direção do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, na pessoa da presidente, a professora Aglaé Fontes. E também é sempre bom rever a nossa oradora oficial do Instituto Histórico, a professora Terezinha Alves de Oliveira. E para esta live da emancipação, que é na realidade uma sessão que comemora o bicentenário da independência de Sergipe, essa data tão especial de hoje, eu fui convidado e me sinto muito honrado pelo convite de ser o palestrante do dia de hoje. E eu vou trazer para todos vocês informações, dados sobre esse processo a partir de um personagem. Um personagem que eu considero fundamental para se entender a independência de Sergipe. Estou me referindo ao primeiro governador nomeado após o decreto de 8 de junho de 1820, o Carlos César Bulamarque. Então, nesse clima de festa, de comemoração, eu venho aqui trazer esse debate que eu considero importante
para se entender todo esse processo de independência do Sergipe. E a minha fala, ela se intitulará Carlos Goulart Marx e a Independência de Sergipe, certo? É uma fala curta, breve, mas que demorou 3 anos para ser elaborada. Nos últimos 3 anos eu estive procurando documentação em Portugal, na Bahia, no Rio de Janeiro e aqui em Sergipe, para poder compor uma história desse personagem pouco conhecido e pouco estudado e que tem um papel, uma relevância muito grande no processo de independência de Sergipe. Então, a primeira reflexão que eu faço aqui na minha fala é sobre o papel dos indivíduos nos fatos históricos. Já lembrava o grande mestre Mark Locke ao dizer que a história é feita por homens, para homens e com homens. E é nessa ideia da importância dos indivíduos nos processos históricos que eu tento associar um indivíduo, Carlos César Goulart Marx, e um processo histórico, a independência de Sergipe. E creio eu que estudar a trajetória desse sujeito histórico relevante no processo, que vai participar ativamente do processo, é muito importante para se entender as circunstâncias que envolveram as lutas pela independência de Sergipe. Carlos César Goulart Marx nos é apresentado pela historiografia sergipana de modo muito sumário. Boa parte dos historiadores citam apenas que ele foi nomeado governador de Sergipe, na realidade o primeiro governador de Sergipe, e que aqui esteve durante poucos dias, poucas semanas, né? Ou seja, não chegou nem a completar um mês de governo, acabou sendo preso. Alguns outros historiadores conseguiram informações bastante válidas, né? Como, por exemplo, que ele foi capitão-mor do Piauí. Só recentemente, 2 bons trabalhos acerca do tema, um da professora Edna Matos, que fez um estudo muito bom, né, um estudo muito completo acerca desse processo da independência de Sergipe, nos fala um pouco mais sobre o governo de Carlos Goulart Marx e o papel dele nesse processo. E também o trabalho de Fernando Afonso, também cita e tenta desconstruir essa imagem do sofredor, do perseguido, Carlos César Goulart Marx. Eu aqui venho com uma proposta um pouco diferente. Eu sinto que é preciso entender a trajetória desse indivíduo e inseri-la, essa trajetória, no processo de independência de Sergipe. E por isso que eu juntei, coligi muitos documentos, muitas informações, para que nós possamos ter uma visão completa do indivíduo, do sujeito histórico, Carlos César Goulart Marx. Primeiramente, Carlos César Goulart Marx, o próprio nome Goulart Marx diz, soa como um nome de descendência italiana, e realmente o era. Carlos César Goulart Marx nasceu em Lisboa, em 1775, na freguesia de Nossa Senhora de Loreto. E o nome dele, isso é um dado que me chamou muita atenção, era Carlos César Francisco Goulart Marx, né? A família de Goulart Marx era composta por imigrantes italianos que foram morar em Lisboa durante o período da época pombalina. O pai dele, Hipólito Goulart Marx, já havia nascido em Portugal e se casou com Matilde Valentine Pedegaste Brandão, uma portuguesa. E é curioso que a família Goulart Marx é uma família que tem uma história, uma tradição que remota à Idade Média. Eles são naturais, oriundos da cidade de Lucca, na Itália. E há informações sobre eles, pelos genealogicistas, desde o século XII. Porém, é nesse período pombalino, na época do Marquês de Pombal, que eles chegam a Portugal, né? Boa parte deles chegam a Portugal. E aqui vocês estão vendo o brasão da família Goulart Marx, né? Sobre a infância de Goulart Marx, encontrei poucos dados, mas eu posso dizer para vocês, com certa segurança, que Carlos César Goulart Marx foi um homem que viajou, rodou, circulou muito pelo Império Português. Nós temos informações dele nascendo em Lisboa, fazendo os estudos primários em Portugal, certo? E logo muito jovem, com apenas 15 anos de idade, ele assenta a praça no Corpo de Marinha como aspirante de guarda-marinha em 1790. E, nessa condição, ele cursou matemática e artilharia, que eram 2 cursos muito valorizados nas Forças Armadas.
É curioso que um dos primeiros documentos sobre a trajetória de Bulamarque nos mostra que ele embarcou voluntariamente como alferes para Goa, na Índia, né? Uma importante possessão portuguesa lá no Oriente, em 1796. Na volta, ele assenta praça no estado do Grão-Pará, e a partir de 1799, ele é tenente do regimento de legião de tropas ligeiras, e nesse período aí ele solicita da rainha Dona Maria I o posto de sargento-mor do regimento de Macapá, e ele não é aceito, né, para ocupar esse cargo. É curioso que ele continua em Belém, nesse final do século XVIII, início do século XIX, e lá ele chega até o posto de sargento-mor. Porém, a vida dele mudaria sensivelmente a partir dos primeiros anos do século XIX, quando o seu tio, Pompeu Bulamarque, foi condecorado com a insígnia da Ordem de São Bento de Avis, recebendo da monarquia portuguesa um valor de 12 mil contos de réis, a partir de 1800. E tendo um parente com influência junto à Casa Real, Bulamarque vai começar a ter maior destaque, maior proeminência política. Nessa época aí, em 1797, ele se casa pela primeira vez. Seu primeiro casamento foi com a prima, a Doroteia Adelaide Pedegasto da Silveira, e desse casamento ele tem 3 filhos, o coronel Trajano César Bulamarque, Frederico Leopoldo César Bulamarque e a Carolina Adelaide da Silva Bulamarque. Essa família aí é uma família um tanto quanto sofrida, né? Porque o Bulamarque ele se casa em 1797 e depois ele vai morar no Grão-Pará, deixando a esposa com os filhos em Portugal, né? Como era comum na época, né? Não podemos esquecer que Carlos César Bulamarque é um homem do antigo regime, é um homem que buscou servir ao Império Português, né? Para poder progredir na hierarquia social, né? Esse é um perfil muito característico da trajetória do Carlos Bulamarque. Porém, nesse período aí, Bulamarque tem um grande crescimento na sua trajetória, na sua carreira. Primeiro, em 1805, ele é condecorado como Cavaleiro da Ordem de Cristo, né? E, melhor ainda, ele foi dispensado das provanças. É feito todo um processo para poder a pessoa receber a Ordem de Cristo. E como ele estava no Grão-Pará, ele teria que ir a Lisboa para poder receber essa ordem importante, essa condecoração importante, ele é dispensado disso. E poucos meses depois, ele é nomeado para ser capitão-mor da capitania de São José do Piauí, uma capitania subalterna que durante muito tempo esteve anexada, integrada ao Maranhão, certo? E lá no Piauí, o nosso querido Carlos César Bulamarque governou de 21 de janeiro de 1806 a 20 de dezembro de 1810. Durante o tempo que governou a capitania do Piauí, Carlos César Bulamarque foi um governador que muito contribuiu para o desenvolvimento daquela capitania. Graças a ele se construiu uma casa do governador, que atualmente é a Câmara Municipal da cidade de Oeiras, que era naquela época capital da capitania do Piauí. Ele mandou trazer engenheiros que fizeram importantes mapas para se conhecer aquele espaço territorial. Também dele a ordem para se celebrar grandes cerimônias durante a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. É importante se destacar que Carlos César Bulamarque, logo que toma o poder no Piauí, ele fica viúvo, né? A sua primeira esposa morre e ele contrai um segundo casamento em 1807. Ele se casou com Maria Benedita Castelo Branco, na cidade de Oeiras, no Piauí. E essa mulher é irmão do ouvidor da comarca do Piauí. Ou seja, ele passa a ser agora um importante membro da elite local, com terras, gados, etc. Ele é o governador e o cunhado dele é o ouvidor, o representante da justiça naquele território, né? Desse segundo casamento ele vai ter 2 filhos, o Tibério César Bulamarque
e a Mariana Henriqueta Bulamarque, e tudo parecia muito bom para o Carlos César Bulamarque no Piauí. Ele era já uma figura muito destacada da elite local. Quando, em 1810, ele sofre um processo injusto, ao que tudo indica, onde ele é acusado de homicídio, e nessa acusação aí, o bispo do Maranhão e o governador do Maranhão atuaram deliberadamente para que ele fosse condenado e preso, é dado uma ordem de prisão, ele acaba sendo preso em 1810, levado a São Luís, lá ele é jogado numa cela, né? E esse fato vai gerar um escândalo internacional. Não podemos deixar de lembrar que nessa época aí, o primeiro jornal e o único jornal de grande circulação aqui na América Portuguesa era o Correio Brasiliense, do Hipólito José da Costa, lá em Londres, que escreveu vários artigos denunciando as atrocidades e barbaridades desse processo contra Bulamarque. No ano seguinte, Bulamarque é solto, volta ao Piauí e passa a ter uma vida normal, cuidando dos filhos, né, junto com sua esposa, e sendo um grande criador de gado. A vida de Carlos César Bulamarque parecia que não iria mudar muito, não seria alterada. Quando, em 1820, durante esse processo de reorganização, de reordenamento espacial e territorial da América Portuguesa, o ministro Tomás Antônio Villanova, Portugal, sugere ao rei de Portugal e do Brasil e de Algarves, Dom João VI, que se separe administrativamente a capitania de Sergipe da capitania geral da Bahia. Essas duas capitanias estiveram integradas no mesmo território desde 1763, data em que Salvador perde o status de capital da colônia, capital da América Portuguesa. E aí o que acontece? Bulamarque está no Piauí, levando a sua vida normal, quando ele é surpreendido com uma carta patente. E nessa carta patente, ele era nomeado, uma carta patente dia 25 de julho de 1820, ele é nomeado governador da província de Sergipe del Rei. Bulamarque é surpreendido, né? Já que havia 10 anos que ele deixara de ser um administrador, e agora ele teria um desafio enorme. Ele ia ser o primeiro a gerenciar esse processo de transição da capitania anexa de Sergipe para uma província independente, certo? E ele é nomeado e leva consigo os filhos, porque a esposa, nessa época, já estava bastante enferma, bastante adoentada. Os 3 filhos vão com ele e as 2 filhas ficam lá no Piauí. É curioso, né? A trajetória de Bulamarque. Por que ele demorou tanto para tomar posse? Só quase um ano depois, né? Basicamente, 8 meses depois é que ele toma posse efetivamente do cargo. E naquela época você tinha todo um ritual para poder tomar posse. Bulamarque teve que ir do Piauí até o Rio de Janeiro para prestar homenagem a Dom João VI, e depois ele tem que passar por Salvador para orientar o Conde da Ponte a todo o processo, o governador da Bahia, todo o processo que seria feito para poder organizar a administração em Sergipe del Rei, certo? Isso é importante, gente, falar que Bulamarque chega na Bahia apenas no dia 3 de janeiro de 1821. E lá ele fica durante basicamente um mês, né? Organizando os detalhes da junta da fazenda, da administração como um todo. E aí ele parte a cavalo e a pé, com seus ajudantes de ordem, e suas malas e documentos vão por mar, né? Como era comum naquela época. E aí ele chega a Sergipe só no dia 19, né? O curioso é que boa parte desses relatos acerca de todo esse itinerário, esse trajeto, Bulamarque deixa na sua memória, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Só que no dia 10 de fevereiro de 1821, a tropa de linha e parte da elite soteropolitana resolve aderir às cortes de Lisboa, resistindo e expulsando de Salvador
o Conde da Palma, que era capitão-general e governador naquela época. E Bula Marques chega durante esse processo bastante tumultuado. E ao chegar em Sergipe, já há ordens da junta governativa que tomou poder em Salvador para que não lhe fosse dada posse. Uma correspondência que há para o capitão-mor na época, né, de Sergipe, já mostrava esse clima tenso que havia. E a elite local resolveu, Bula Marques, juntamente com a elite local, resolveu cumprir as determinações de Dom João VI, e no dia 20 de fevereiro de 1821, ele tomou posse, né? Foi uma cerimônia na igreja matriz, Nossa Senhora da Vitória, e também na Câmara Municipal de São Cristóvão, certo? Percebe-se que, durante o seu governo, Carlos César Bula Marques buscou organizar a Junta da Fazenda Real, aqui em Sergipe, que antigamente era ligada à Bahia. Também passou a organizar a cobrança de impostos, dos dízimos, dos tributos de exportação. Tentou também cooptar adversários políticos. E já desde o início ele já percebe que há um grupo que lhe é opositor, né? E aí se destaca o cidadão português José Pinto de Carvalho, que escreveu uma memória, né, já no final de sua vida, lá na década de 60, publicou um livro mostrando, né, o clima tenso que havia entre aqueles que defendiam a causa da Constituição, os constitucionalistas, e aqueles que defendiam, né, o antigo regime, o absolutismo, que tinha na figura do Carlos César Bula Marques um nome e uma expressão de maior relevo. É interessante que Bula Marques ele pega um processo bastante tumultuado, complexo, porque partes da elite sergipana não aceita o poderio dele, as ordens dele, e ele, se vendo acuado, ele resolve impor em Sergipe a censura. Todas as pessoas que falassem publicamente a palavra Constituição ou que tratassem de temas políticos, né, poderia ser presa, né? É uma forma que o Bula Marques tem de fazer sentir a sua autoridade, né? Ele também faz importantes revistas nos regimentos de ordenança e milícias para ver como é que está a organização desses regimentos. Durante seu governo, apenas uma patente foi expedida, né? É importante se dizer que o governo dele foi um governo que passou por muitas dificuldades administrativas, por mais que o capitão-mor Luiz Antônio da Fonseca Machado deu um apoio muito bom para que Bula Marques fizesse uma transição tranquila. Bula Marques vai enfrentar essas novas situações que vão acontecer naquele tempo. Ele busca principalmente, isso aí é uma questão que, lendo a documentação que o Bula Marques escreveu, fica muito clara. Ele busca saber o que é que o governo central do Rio de Janeiro pensa sobre os episódios e como ele deve proceder. Tanto é que ele manda para o Rio, né, o seu secretário de governo, Antônio Fernandes, e o futuro barão da Cotimbiba, Bento de Melo Pereira. Durante seu governo, foi um governo breve, durou 28 dias, né? Durante esse governo aí, nós vamos ter uma circulação muito forte de jornais, principalmente os periódicos Idade do Ouro e Semanário Cívico, que vão ser jornais que vão fazer uma oposição violenta, cruel a Bula Marques, né? Nesse período, Bula Marques vai começar a sentir que estava começando a perder espaço político, quando a Constituição ela é jurada em Instância, Santa Luzia e Laranjeiras, já em março de 1821. Já sabia que haveria ali uma trama para poder derrubar o seu governo. Isso aí é um fato que chama muita atenção. E esse governo ele cai quando, no começo de março de 1821, é organizada uma força militar que o depõe. Ele foi deposto por essa trama que contou com o apoio de militares locais, é importante que se diga isso, e uma força armada, inclusive pronta para um ataque de guerra, liderada pelo futuro primeiro conde da Fonte Nova, o Bento Pinto de França, de Oliveira França, que vocês estão vendo aqui nessa imagem, né?
uma litografia dele, chega a São Cristóvão e ordena que Carlos Bulamarque volte com ele para a Bahia e que lá vão ser dadas as orientações sobre o que se fazer com ele, certo? Essa junta da Bahia vai escolher o brigadeiro Pedro Vieira de Mello, um senhor já muito idoso, que desde as últimas décadas do século XVIII governara interinamente a capitania de Sergipe del Rei, e Bulamarque regressa à Bahia, e no meio do caminho ele descobre que ele está sendo preso juntamente com seus filhos. Ele vai parar no presídio do Forte do Mar, certo? Uma cadeia, ele, na memória dele, vai reclamar, dizendo que a cadeia não tinha estrutura nenhuma, que ele sofreu uma humilhação terrível, né? Sendo condenado e preso como um qualquer. E é curioso esse processo, porque a própria junta governativa vai argumentar que era necessário se fazer isso, porque Bulamarque era inimigo da Constituição. Curioso que Bulamarque vai ficar alguns meses presos, e só no final do mês de maio para junho é que ele vai jurar a Constituição e ser solto, certo? Sobre a passagem de Bulamarque por Sergipe, é importante que se diga que, desse processo inteiro, uma obra aparece. Uma obra que mostra muito bem as dificuldades do seu governo. Essa obra aí, ela foi publicada quando ele chega no Rio de Janeiro. Ele pega os documentos, os papéis, e manda ser publicado um livro, um pequeno livro, um livro de 40 páginas, um livro mínimo, pequenino, mas que conta todo o seu sofrimento, toda a sua trajetória, né, do tempo que ele esteve no governo da província de Sergipe del Rei. E nesse livro, ele vai denunciar sua prisão, que ele considera injusta, e ele pede que ele seja indenizado pelos gravíssimos prejuízos que teve, tanto ao seu patrimônio como à sua imagem pública, né? Ele mostra, em outros documentos, que ele vai lutar para que aquela situação não ocorresse. Mas, na realidade, o Bulamarque ele não resistiu, né? Quando as tropas baianas chegaram, ele se entregou normalmente. E aí eu gostaria de trazer para vocês aqui uma coisa importante. Bulamarque deixou publicado um livro sobre essa passagem. Esse livro tem, como era comum nas obras do século XIX, um título enorme. O título do livro dele, publicado poucos meses depois de sair da cadeia, é Memórias Históricas e Documentadas dos Sucessos Acontecidos em Sergipe del Rei, sendo governador daquela província, Carlos César Bulamarque, que a foi criar em independente, separada totalmente da Bahia, por decreto de Sua Majestade Fidelíssima, de 8 de julho de 1820, e carta patente de 25 do mesmo mês e ano. Essa pequena obra, esse pequeno opúsculo, foi publicado no Rio de Janeiro pela Tipografia Nacional, certo? É um livro pequeno, de 40 páginas, dividido em duas partes. Na primeira parte, ele faz uma narrativa dos acontecimentos antes, durante o governo dele em Sergipe, citando muitos documentos, inclusive boa parte dos documentos estão disponíveis nos arquivos em Portugal e no Rio de Janeiro. E a segunda parte, ele compilou uma série de matérias publicadas pelo jornal A Idade do Ouro, né? Mostrando e denunciando os abusos que ele sofreu durante o período que esteve como governador. E essa obra, ela vai, no próximo ano, completar 200 anos, né? É curioso que essa obra aí, ela é pouco citada, pouco conhecida, pouco circulada, porque só conhecemos hoje um exemplar, um único exemplar, que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Aí, o que acontece? Boa parte dos nossos historiadores não cita o que aconteceu com Bulamarque depois de passar por Sergipe. Nós sabemos que, pela documentação, que ele esteve e viveu no Rio de Janeiro no final da sua vida. Naquela época se torna a capital do Império, né? Bulamarque sai de Salvador, vai para o Rio de Janeiro, chega no Rio de Janeiro no dia 17 de julho de 1821. Lá no Rio de Janeiro ele vai ter uma vida bastante apagada. Ele não mais vai ser nomeado para nada,
para governador de lugar nenhum. O novo império brasileiro, entre aspas, não vai requisitar os seus serviços, ele vai ser integrado a um dos regimentos lá do Rio de Janeiro. Já no final da vida, em 1874, ele se casa pela terceira vez, agora com a prima, a Maria Joana de Lima, na igreja de Santa Rita, do Rio de Janeiro, e ele passa a viver como um simples e modesto militar, um coronel de milícias da região da Praia Grande, no Rio de Janeiro. E nesse período, ele também se integra a entidades militares como a Irmandade da Santa Cruz dos Militares, né? Durante os anos de 1831 e 32, ele é provedor da Irmandade da Santa Cruz dos Militares. Que vocês estão vendo aqui uma imagem, né, dessa igreja, que era muito frequentada por militares, né, no século XIX, e atualmente fica lá no centro do Rio de Janeiro. E, no dia 23 de maio de 1844, ele contrai uma doença misteriosa que o mata aos 69 anos de idade, e ele morre em casa, juntamente com sua esposa, com seus filhos e seus escravos. O coronel Carlos César Bulamar não foi lembrado pela imprensa local, nem uma pequena nota em jornal algum do Rio de Janeiro, e nem tampouco em Sergipe. Morreu esquecido. Do coronel Carlos César Bulamar temos muito pouca coisa. Durante muito tempo, o seu nome era pouco conhecido, até que os historiadores começaram a puxar esse nome e a trazer a narrativa dos fatos que ocorreu naquele período. Eu gostaria de encerrar aqui minha fala, para não me prolongar muito, dizendo que Bulamar, ele é um personagem muito curioso, ele é um personagem-chave para se entender esses dilemas da independência de Sergipe. Através da sua trajetória, nós percebemos, e isso aí ficou muito claro, a teia de interesses e rivalidades que havia internamente em Sergipe. Bulamar é uma pessoa que, num contexto que foi desencadeado pela Revolta Liberal do Porto e pela ação de apoio das forças políticas da Bahia, Sergipe está envolto nesse contexto. E a figura do Bulamar é muito curiosa nesse processo. Estudando a vida dele, eu percebi a dificuldade que há e o sofrimento que há daqueles que administravam as capitanias subalternas. Infelizmente, não localizei nenhuma fotografia dele, talvez nem exista. Mas eu trago aqui para vocês duas imagens que podem nos ajudar a pensar como era a face de Bulamar. Trago uma imagem aqui do filho mais velho dele, o Frederico Leopoldo César, que nos dá a ideia de como poderia ter sido Bulamar, já que eu quero acreditar que os filhos são sempre parecidos com os pais, nem sempre são. E também trago a assinatura do Carlos César Bulamar nos documentos. Uma assinatura um pouco garranchada, mas que não dá a ideia de um homem que viveu um importante momento histórico e que sempre merece a nossa lembrança. Porque a atuação de Bulamar foi interessante para se entender o processo de independência de Sergipe. Meu muito obrigado a todos. Espero ter dado uma contribuição interessante para entendermos esse personagem pouco conhecido, pouco homenageado, e que certamente nos diz muito sobre a independência de Sergipe. Meu muito obrigado. Agradecemos a ilustre participação do professor Vanderlei. Gente, não seria possível estarmos a festejar a nossa independência sem a presença da música. E o escolhido foi o grupo Renantic, que nos mostra como brinde o Romance da Nau Catarineta, poema popular da tradição oral portuguesa, recolhido por Almeida Garré, e está registrado no livro 2º do romanceiro e cancioneiro Geraldo de Lisboa, desde 1843. O vídeo do grupo foi gravado no Museu de Arte Sacra de São Cristóvão, aqui em Sergipe.
de nítida influência portuguesa, ela influenciou muito dos nossos grupos da cultura popular, principalmente aqueles que se referem a aventuras no mar e que compõem o ciclo da navegação, ou como alguns pesquisadores mesmo chamam, de o ciclo de mar e guerra, porque elas sempre representavam lutas em alto mar, desafios na natureza e também lutas entre cristãos e mouros. Bom, o que é que a gente vê? Essa influência está nas nossas cheganças, todas as nossas cheganças, nas moramas, também na chegança de Moro e também na chegança de Marujo, que inclusive foi pesquisada e registrada por Silvio Romero. Além disso, essa Nau Catarineta, que é um romance registrado na cultura popular e retirado dela, ele influenciou também a Barca, na Paraíba, que é um grupo também da cultura popular de grande importância, que conta aventuras no mar, e também influenciou os fandangos, que vários estados brasileiros têm a presença do fandango. O que é certo é que na construção da nossa emancipação não foram valorizados somente os fatos históricos, a economia, as questões dos canaviais e do açúcar. Também nessa emancipação estão os toques dos tambores nas batucadas de pisa-pólvora, no samba de coco e no samba de parelha, de nítida influência africana. Estão também os cantos e as loas dos reisados e dos guerreiros, e vindo lá de longe terra de Portugal, alguns trechos da Nau Catarineta que se incorporaram no nosso folclore. Registro disso
nós temos de uma importância muito grande a professora Beatriz, que levantou, não é, a história da chegança aqui em Sergipe e fez registro de muitos cantos, não é, e de muitos diálogos de embaixadas, porque como é uma luta entre cristãos e mouros, há as embaixadas e a volta das informações que os embaixadores fazem. E Altimar Pimentel, lá da Paraíba, ele fez um registro muito importante da barca, num livro que ele chamou A Barca, e que tem alguns cantos que são justamente heranças da nau catarineta. E tem um canto que é assim, vou tentar dar um exemplo como é que era. Então, é o Truléu da Marieta, que é assim: Truléu, léu, léu, Truléu da Marieta, que nós somos marinheiros dessa nau catarineta, que nós somos marinheiros dessa nau catarineta. E aí os versos continuam, há movimentos que imitam o balanço do mar, há uso também de pandeiros que imitam justamente o ritmo, esse balanço do mar, para comprovar que o folguedo tem uma forte influência da navegação portuguesa. E adiante tem um versinho que ele diz assim: quando o mar balança a barca, eu tenho recordação do meu bem que está em terra, chave do meu coração. E volta o refrão: Truléu, léu, léu, Truléu da Marieta, que nós somos marinheiros desta nau catarineta. E na nau catarineta, eles passam fome, eles têm grandes dificuldades, e então cantam lá: o marujo lá do leme, grita o piloto na proa, ossa a barca para o norte, que nós temos na frente croa. Croa que também nós conhecemos com uma elevação de terra que ia ser ruim para a embarcação. É muito interessante essa pesquisa, ela é representativa da nossa cultura popular e nós, sergipanos, precisamos aprender sobre isso. E é muito interessante que o grupo Renantique tenha feito o registro da nau catarineta, registro que já estava em Portugal desde 1843. Então, o respeito a essa história oral já vem de longa data. E o Renantique é um grupo que foi criado em 1996 pelo professor Emanuel Vasconcelos, e é um grupo que procurou se dedicar a uma área de pesquisa muito importante, que é o quê? São as canções da Idade Média, são as canções do Renascimento, são as canções de amigos portuguesa, que é muito importante, as canções das cruzadas, né? As cantigas de Santa Maria, do rei Afonso. Também eles pesquisam as cantigas de Henrique VIII e do período de Elizabeth I. Então, e finalmente eles têm se dedicado com uma propriedade muito grande à música imperial brasileira. Então, é com muita alegria que a gente esteve hoje nessa comemoração, com a presença, embora de longe, mas presente entre nós, porque nos mandaram um vídeo desse grupo que se dedica a uma música antiga em vários períodos e que traz essa influência tão forte nessa comemoração desse elo que entre nós existe entre Portugal e o Brasil. O hino representa o pertencimento a esse território e desde 1836 é usado. Esse território saiu das entranhas de Baepeba, Serigi, de Aperipê, de Siriri, de Japaratuba e Pacatuba, nossos grandes guerreiros que deram suas vidas para defender a nossa terra. Com a execução do hino de Sergipe, encerramos a celebração do 8 de julho. Mas antes, nós queremos agradecer. Queremos agradecer em primeiro lugar a atenção de todos.
E agradecer também a Gabriel, que mais uma vez aqui no Instituto Histórico, ele se faz presente nas nossas celebrações e nas nossas comemorações. Agradecer ao trabalho que foi realizado por Milena, por Paulo, não é? Agradecer, sobretudo, a presença de Adriano e de Andréia, que nos deram suporte de conhecimento sobre a utilização de aplicativos, a utilização de um material que neste momento que está se vivendo, que não se pode reunir todos os sócios e as pessoas que gostam do Instituto e que respeitam o seu trabalho, aqui na nossa sede, eles nos ajudaram a abrir um caminho para que nós pudéssemos entrar, que o Instituto, essa casa de Sergipe tão importante, pudesse entrar nos lares de todos, celebrando esses 200 anos de história que nos dá muito orgulho de pertencer. Obrigada. Encerramos nossa celebração da emancipação política de Sergipe com a execução do Hino de Sergipe, música de Frei Santa Cecília e letra do poeta Manuel Joaquim de Oliveira Campos.